novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também conhecida como TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. No mês de junho, como sabemos, são muitas as festividades que a Igreja Católica tem e que apresenta e que celebra com o povo. E isso acontece no mundo inteiro. Assim, por exemplo, algumas festividades já passaram, são celebrações litúrgicas. Assim, por exemplo, celebramos já a ascensão de Cristo Jesus aos céus, 40 dias após a ressurreição. No domingo passado, a Igreja Católica no mundo inteiro celebrou a festividade, ou seja, a festa litúrgica de Pentecostes, ou seja, a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora e sobre muitas pessoas em forma de línguas de fogo. São então celebrações que a Igreja vai colocando para todos nós e mais adiante, ainda em junho, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festa litúrgica do preciosíssimo corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, mais conhecido como Corpus Christi, o corpo de Cristo Jesus. É feriado e também dia santo. Após a festa de Corpus Christi, temos também a festa dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, mostrando para ela o seu coração aberto pela lança do soldado Longino, e especialmente também dizendo: eis o coração que tanto amou os seres humanos e deles recebeu e recebe tantas indiferenças, friezas e ingratidões. E ainda depois celebramos a festa também de Santo Antônio. Aliás, celebraremos essa festa deste grande santo, santo milagreiro, conforme diz o povo. E após também, ainda temos a festa de São João Batista, primo e irmão de Jesus Cristo, porque as mães eram irmãs. E ainda a festa no final do mês, o último sábado e domingo, a festa das grandes colunas da Igreja Católica, São Pedro e São Paulo. Também nesse dia sempre celebramos o dia do Papa, quando somos convidados a fazer as nossas orações, oferecer os sacrifícios, os estudos, as lutas, os trabalhos, oferecer também as doenças, oferecer as alegrias e os sofrimentos, pedindo pela santificação do Papa Francisco. Está bem claro em São Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus Cristo colocou São Pedro como seu legítimo vicarius. A palavra latina que para nós quer dizer está em lugar. Então o Papa está em lugar
do Cristo Jesus. Já numa série ininterrupta, já passaram pela Igreja Católica, coordenando a Igreja Católica, 269 papas, desde São Pedro. Talvez você se lembre, você de mais idade, se lembre de alguns papas, especialmente, por exemplo, o Papa Pio XII, depois São João 23 e São João, aliás, o Papa João Paulo I e São João Papa Paulo II e depois de São João 23 também o Papa Paulo VI e assim diversos papas sempre foram se sucedendo no decorrer dos séculos. E especialmente Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu, Papa, ligares na terra, ou seja, aprovares aqui na terra, será ligado, será aprovado nos céus. Tudo que o Papa desaprovar aqui na terra, desligar aqui na terra, será também desligado nos céus. Então, a festa de São Pedro e São Paulo, que antes era um grande perseguidor de Cristo Jesus, mas quando ele ia para a cidade de Damasco para perseguir, prender novos seguidores da mensagem de Cristo, eis que a graça de Deus o atinge e ele cai do cavalo, fica cego durante 3 dias e Jesus Cristo, então ele ouve a voz de Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? E o que é que Jesus Cristo diz? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Toda pessoa que persegue um seguidor da mensagem de Cristo é como se perseguisse, se fizesse mal ao próprio Cristo Jesus, como ele mesmo o afirma. Então, especialmente, nós temos essas festividades ainda também, Imaculado Coração de Maria. Temos as festas do Imaculado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Nós hoje vamos dialogar um pouco sobre a festividade litúrgica de Pentecostes. Essa palavra Pentecostes, que quer dizer a mesma coisa que festa do Divino Espírito Santo, essa palavra Pentecostes vem da palavra grega penta, que quer dizer 50. Por que 50? Porque a vinda do Divino Espírito Santo veio sobre os apóstolos e Nossa Senhora como que em línguas de fogo, pousando sobre a cabeça de cada uma das pessoas ali presentes, sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora e as demais pessoas. Era pelas 9 horas da manhã. E aí, então, após a ressurreição de Cristo, 50 dias. E por isso, então, Pentecostes, aliás, Cristo Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse: é necessário que eu vá, que eu volte para junto de vosso e meu Pai, Deus Pai, porque se eu não for, não virá sobre vocês o Espírito da verdade, o Espírito Santo,
com os seus 7 dons, e ele vos confirmará em toda a verdade que eu vos ensinei. Como é importante termos os dons do Divino Espírito Santo. Talvez você não se lembre dos 7 dons, mas é o dom da inteligência, o dom do entendimento, o dom da ciência, o dom da fortaleza, o dom do conselho, o dom da piedade e o dom do temor de Deus. Temor quer dizer, nesse caso, não ter medo de Deus, mas quando, por exemplo, uma criança, um filho, uma filha realmente ama muito o pai, ou a mãe, ou o neto, a neta, o avô ou a avó, eles têm um respeito, um temor, uma santa veneração para não ofender. Então, temor aqui no caso quer dizer procurar sermos agradáveis ao Divino Espírito Santo e ter então o santo temor para que não ofendamos ao Divino Espírito Santo com as nossas faltas. E, como nós sabemos, então, Cristo Jesus veio da eternidade para trazer a redenção, a salvação em favor de todos e cada um de nós. E isto aconteceria, como de fato aconteceu, pela sua morte no alto da cruz. Mas ele também, ele afirmou claramente que se ele não ressuscitasse, conforme lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, conforme nos diz São Paulo, inspirado por Deus, se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado, vã, inútil seria a nossa pregação, inútil seria a nossa fé. Mas Cristo Jesus ressuscitou, ficou vivo. Aliás, creio que já falei aqui, é o único caso acontecido até hoje, nesse nosso pequeno planeta Terra, entre os bilhões e bilhões de seres que por aqui passaram e nunca alguém ficou vivo, ressuscitou com o seu próprio poder, a não ser Cristo Jesus. Mas exatamente é aqui que está o centro da nossa crença, da nossa fé, de nós seguirmos a mensagem de Cristo Jesus. Aliás, Cristo Jesus, ao ascender aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição, ele fez um pedido, aliás, não só um pedido, deu uma ordem para todos nós. Se você lá no seu lar abrir a palavra de Deus, olhar, por exemplo, São João, o evangelista São João, capítulo 15, versículo 17, você encontrará onde Cristo Jesus diz claramente: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. É esta a vontade de Cristo Jesus. É esta também a nossa vontade. E quando dentro de um lar as pessoas todas se amam, quando numa repartição pública, ou numa sala de aula, ou numa festa de casamento, numa confraternização de uma família, quando todos ali se querem bem, se amam, que coisa maravilhosa! Ah, se o mundo, se as pessoas no mundo realmente
se amassem. É esse o desejo de Cristo Jesus. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que guardam ódio, rancor dentro do seu coração. Isso é prejudicial para a própria pessoa. A pessoa está estragando a sua vida psíquica, a sua vida interior, porque essa pessoa que guarda ódio, rancor e quer brigar a cada passo, em geral é uma pessoa mais nervosa, é uma pessoa que nem trabalha direito, é uma pessoa que nem estuda bem, é uma pessoa que nem consegue dormir bem. E quando se acorda, talvez de madrugada, logo vem aquele pensamento, pois eu não estou em paz consigo mesmo. Por isso, Cristo Jesus, quando apareceu no dia da ressurreição, quando os apóstolos e Nossa Senhora e mais pessoas estavam reunidas, as pessoas estavam reunidas lá no cenáculo de Jerusalém, onde Cristo Jesus celebrou a primeira Santa Missa na grande Quinta-feira Santa, deixando para nós esses dois grandes sacramentos, sacramento da Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, e, igualmente, do sacerdócio católico. Então, Cristo Jesus, quando ali apareceu, o que é que ele falou? Eu vos deixo a paz. E repetiu novamente, eu repito, eu vos dou a paz que o mundo não pode dar, mas eu vos dou a verdadeira paz. É isso que Cristo Jesus pede, que nós tenhamos sempre a verdadeira paz. E então Cristo Jesus quer que nós vivamos sempre na fraternidade, no verdadeiro amor a Cristo Jesus. E quem recebe o Espírito Santo? Todos nós. Um dia recebemos, com a graça santificante, no dia do nosso batismo, o Espírito Santo, que é o Espírito da luz, o Espírito do amor. E pode ver, os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, aliás, antes de receber o Espírito Santo, eles estavam com as portas bem trancadas, e agora, medrosos antes, agora com a vinda do Divino Espírito Santo, o que é que acontece? Os apóstolos começam a anunciar a boa nova, que o Cristo ressuscitou, que o Cristo trouxe uma mensagem maravilhosa para nós. E São Pedro, fazendo aquela sua homilia, o seu sermão, e o que é que havia lá em Jerusalém? Havia pessoas que são citadas aqui na Bíblia Sagrada, é só você abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e seguintes, e se você ler, e se você contar, você vai encontrar ali pessoas citadas aqui. Por certo, havia pessoas de muitos outros países. Aqui citado 17 nações diferentes. E o que é que essas pessoas falaram? Por acaso não são eles todos galileus? E como é que nós, veja só o que dizem aqui claramente, não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene,
peregrinos e romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Então, Deus permitiu que nesse momento se fizesse e se realizasse o milagre das línguas, chamado glossolalia. Essa é a palavra das línguas, ouvindo, falando, alguém falando e os outros entendendo na sua própria língua. Glossolalia, uma palavra que talvez muitos dos telespectadores nunca ouviram, mas se olhar no dicionário, glossolalia, o milagre das línguas. E para Deus nada é impossível. Se você abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, São Lucas, capítulo 1, está bem claro, capítulo 1, versículo 37, já achei, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Está aqui bem claro na Bíblia Sagrada. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É quando o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e a convida para ser a mãe do Cristo Jesus. E muitas passagens da Escritura nós lemos e podemos encontrar na Bíblia diversas vezes, cita: para Deus nada é impossível. E aqui então, no caso, ele permitiu que se fizesse este acontecimento. E por que havia tantas pessoas em Jerusalém nesse dia? Porque era festa agrícola. Ou, conforme você abrindo a Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 22, que nós vamos agora ler aqui: celebrarás a ordem de Deus, celebrarás a festa das semanas, no tempo das primícias, da ceifa, da colheita do trigo e da cevada, a festa da colheita. Então, o povo judeu, sempre quando começavam a colher as plantações, o trigo, a cevada e outros produtos, o que é que eles faziam? Você escutou muito bem, as primícias. O que são as primícias? Os primeiros frutos. E eles então vinham, os familiares, as pessoas de todos os países da época, vinham ao templo de Jerusalém para ir trazendo produtos da terra para colocar ali ao redor do altar, agradecendo a Yahvé, a Deus, a graça de terem feito essa colheita maravilhosa. E a gente sabe muito bem, se a gente não tiver alimento, como é que acontece? Quantas pessoas, por exemplo, que infelizmente, mesmo em nossos dias, no Brasil e no mundo, quantas milhares de crianças, ou mesmo pessoas idosas, que morrem de fome. Então eles vinham ali, traziam os produtos da terra. Por isso havia tantas pessoas de nações diferentes. É o que acontece em Florianópolis. Florianópolis, por exemplo, podemos afirmar, no dia da festividade do Senhor dos Passos, vem pessoas de todos os estados, ou de muitos estados, de diversos países. O que acontece na festividade do Carnaval? Vem pessoas de tantos países diferentes para Florianópolis. E assim, então, lá também a festividade agrícola, onde então vinham as pessoas
para agradecer. Esse sentimento de gratidão deveria sempre estar dentro de cada um de nós. Saber agradecer a Deus pela nossa vida, pela saúde, pela nossa inteligência, pelo ar maravilhoso, pela água maravilhosa e, enfim, pela natureza. Aliás, quinta-feira passada, celebramos o Dia da Ecologia, o Dia do Meio Ambiente. Eu, nesse final de semana, em todas as santas missas, eu rezei com a comunidade da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Coqueiros, agradecendo a Deus a natureza, mas também pedindo que todas as pessoas do mundo e do Brasil procurássemos sempre preservar a natureza, amar as árvores, os riachos, as fontes, os rios, os lagos, as lagoas, os mares, os animais, os cavalos, o cachorro, o gato, todos, o bezerro, a ovelha, o cabrito, enfim, amar todos os animais e dar o valor devido, como São Francisco de Assis, o patrono da ecologia, o patrono do meio ambiente, fazia. E dá um verdadeiro exemplo para todos e cada um de nós. Aliás, parabéns para os professores e professoras, que é uma maravilha as crianças, mesmo crianças de 4, 5, 6 anos. Você dá uma bala para a criança, um pirulito, o que é que a criança faz? Pega, e onde é que joga o papel? Não joga no chão, guarda na mãozinha, ou entrega para a mãe, ou para o vovô, ou coloca no bolso do pai. Quantas vezes já vi isso? E os adultos também já estão muito bem educados. Podemos dizer que 95% têm uma boa educação, preservam a natureza. Aliás, Florianópolis tem agora o dizer que se nós não cuidarmos, no ano 2050, estará sobrando muito plástico por ali, haverá mais plástico do que peixes nos mares e nos rios. E vamos então realmente valorizar a natureza. E vamos sempre sermos devotos do Divino Espírito Santo. Especialmente você, estudante, peça as luzes do Divino Espírito Santo. Você que precisa de mais amor para com todas as pessoas. Procure pedir ao Divino Espírito Santo, Ele que é o autor das luzes, o autor do amor. Eu rezo diariamente pedindo ao Divino Espírito Santo. Aliás, tem aquela oração tão bonita: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será renovado, e renovareis a face da terra. Então, uma pequenina oração, e assim você poderá fazer. Aliás, tem muitas orações diferentes sobre o Divino Espírito Santo, mas você poderá fazer a oração sua com suas próprias palavras. E que os santos que celebramos também hoje, São Barnabé Apóstolo, Paula Francinetti, Pariasio e Félix e Fortunato, 2 irmãos que morreram por amor a Cristo Jesus. Deram a sua própria vida, mas não renegaram a sua fé. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar acima de você, para iluminar
atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Lembre-se, então, de nunca faltar com seu compromisso no final de semana. E agora a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora e do Divino Espírito Santo, especialmente sobre as crianças, adolescentes, pessoas idosas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com fé esta água.